O iPod apresenta. A moda movimenta criatividade, cultura, identidade e uma das maiores cadeias produtivas do planeta. Mas também movimenta discussões cada vez mais urgentes sobre impacto ambiental, relações de trabalho, consumo consciente e responsabilidade social. Durante muito tempo, sustentabilidade e mercado de luxo pareciam conceitos incompatíveis. Mas será que ainda são? Será que é possível construir uma marca que une qualidade, desejo, exclusividade e, ao mesmo tempo, responsabilidade com as pessoas e com o planeta? Para conversar sobre esse novo olhar da moda, eu recebo hoje uma empreendedora que transformou a paixão pelo design em uma marca reconhecida pela autenticidade, pela qualidade e por um propósito muito claro: empoderar mulheres em cada etapa dessa jornada. À frente da Isla, ela acompanha de perto desde a escolha das matérias-primas até a produção das peças e vem mostrando que o impacto de uma marca pode ir muito além do produto que ela entrega. Silvia Monteiro, que prazer receber você aqui no Da Boa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvinha. O prazer é meu estar aqui com vocês, né? Poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Vai ser, sem dúvida, né, um papo em que eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Imagina, e a gente com você, tenho certeza também. Não tem esse estigma ainda, Silvinha, de que quando a gente fala de bolsa de luxo e sustentabilidade, muita gente fala assim: hã? A gente está falando da mesma coisa? Existe isso mesmo ou é um mito? Bom, Silvinha, eu acho que isso se deve a um conceito muito antigo nosso, né, de que luxo estava ligado a excesso. E a gente vê, né, que isso cada vez cai mais por terra, porque a gente vê que o luxo ele está ligado à excelência, né, essência. Então eu não acredito nisso, acho que pelo contrário, é possível, né, quando a gente mergulha na essência da marca, quando a gente preza pela excelência, né, e dentro de um conceito novo de luxo contemporâneo, trabalhar, né, a sustentabilidade na cadeia, né, de valores ali da empresa e ter, né, esses dois mundos trabalhando, né, lado a lado ali, somando-se acima de tudo, né, ao produto, né, para um segmento de luxo, sim. Concordo também. Me conta um pouquinho da sua trajetória na Isla, né? Porque foi em busca realmente de um produto que você ainda não encontrava no mercado ou para colocar esses valores, né? Agregar esses valores também. Fora que você criou uma marca e aí você teve que também deixar despertar e aflorar o seu lado empreendedor, de liderança de pessoas também. Foi um pacote completo, né? Sim, pacote completo e a gente vive ele full time, 360, né, eu acho que quando a gente fala de moda é difícil desassociar, né, de um fundador que seja ou de alguém que está ali por trás, né, fazendo essa roda toda girar, que não tenha paixão pelo negócio, né, a moda é muito dinâmica e exige muito, né, da gente no sentido de dedicação. Bom, a moda está na minha vida muito antes da Isla, tá, Silvinha? Eu fui modelo na minha adolescência, falo que eu não fui uma modelo nada bem-sucedida, eu nunca consegui, né, me desligar ali, talvez, um pouco dessas obrigações ali que, né, como estudante, enfim, né, eu me dediquei em paralelo à vida de modelo, mas, né, lado a lado ali com os meus estudos, então eu consegui conciliar e me formar, né, era uma coisa talvez até pela minha criação, meu pai tinha uma exigência muito grande, né, em que a gente, né, cumprisse com essa obrigação aí, enfim, acho que era uma obrigação dele, mas ele transmitia para a gente. Então, conciliei durante muitos anos, né, esses dois mundos e talvez eles tenham me somado muito a ponto de pensar que a Isla, né, as minhas funções hoje que eu executo na Isla, ela tem muito dessa parte criativa, mas também tem essa parte de gestão. Então, lá atrás, quando eu fui modelo, eu vivenciei muito o mundo da moda, mas eu nunca me satisfiz ali, eu nunca me limitei, né, a estar ali, né, na frente das câmeras, digamos. Então, assim, a gente fazia como
como mineira, boa mineira, né? E eu já morava em Belo Horizonte, apesar de ter nascido no interior. Então, eu participava muito de showrooms de moda, né? A gente sempre foi um berço, né, de moda muito latente, assim. Minas sempre representou um espaço de muita relevância no mercado de moda. Então, a gente tem as grandes confecções aí, né, muito presentes. E eu atuava como modelo, fazia, né, showrooms e tudo. Então, eu lembro de todas as minhas oportunidades, né, em que eu tinha que chegar, às vezes a gente vestia para cliente, eu fazia apresentações, desfiles nos showrooms, eu sempre aproveitava a oportunidade para ir lá nos bastidores, então, né, sempre que tinha a fábrica atrás dos showrooms, eu estava lá, eu estava vendo, eu estava esboçando, eu estava perguntando, eu estava assim, me realizando muito mais, né? E aí, isso, com o tempo, eu fui vendo que aquela parte dos bastidores talvez me trazia muito mais satisfação. Mas, como profissão, eu acabei, né, não escolhendo exatamente moda, mas eu sempre tive uma conexão muito forte com esse mundo de estética, né, então fui fazer arquitetura. Depois eu vi que dava para conciliar, né, com uma segunda faculdade, então fiz quase que 2 cursos juntos aí, que foi a publicidade também, né, então mais uma vez aí o marketing, né, como representante talvez desse universo da comunicação, né, muito ligado É, também à parte de estética, eu associo muito, né, que a gente tem muito com esse certeza. Olha olhar como é que você foi artístico. juntando sem nem perceber, né? Sim, e por fim, quando eu vi que eu não queria exercer a profissão de arquitetura, eu cursei, eu pedi até uma reopção de curso, na época eu estava na UFMG, e consegui a reopção, através de uma prova para o curso de administração. E aí eu me formei em administração, formei em publicidade, quase me formei como arquiteta. Eu falo que um dia eu ainda vou voltar para ser uma arquiteta, eu sou frustrada, mas, enfim, acho que são 3 pilares que me formaram como, né, uma profissional não completa de forma alguma, acho que eu ainda estou, né, em plena formação, ainda tem muito caminho pela frente, mas assim, me deram base para ser, né, essa É, fundadora da Isla, e é isso que eu concilio, esses pratinhos todos e mais uma meia dúzia aí que a gente passa o dia equilibrando, né, nessa função de empreender, né, no mundo da moda, mas foi assim que a moda entrou na minha vida, né, muito antes da Isla, e isso talvez tenha sido, né, a consequência da marca que a gente tem hoje. muito legal, porque você fez às vezes o caminho inverso do que muita gente faz, né? Muita Sim, gente às vezes começa ali na moda, cria, e na hora que vê o tamanho que o negócio tomou, que até se transformou em negócio, né? Que muita gente às vezes começa sem essa pretensão toda, mas você já chegou com essa bagagem, né? Com esse chão aí muito sólido para você poder caminhar aí, né, e trilhar esse caminho que você trilhou. Agora, dentre sim. tantas possibilidades na moda, por que bolsa? E aí, desde o início, você já sabia que você queria um conceito diferente? O que você buscava e ainda busca quando você pensa nas bolsas que você disponibiliza aí para o mercado? Bom, bolsa, eu acho que talvez tenha uma relação muito forte com a minha história de vida, assim, né, eu nasci no interior e sempre tive uma conexão muito forte, principalmente com as minhas avós, né, tias e avós ali, minha avó materna sempre exerceu, né, um papel ali de referência na minha vida. E eu tenho uma história muito, assim, forte, né, como uma imagem, assim, da minha avó, e isso foi né, bem constatado assim quando ela faleceu. Eu estava prestes a fazer 15 anos. E aí eu lembro que minhas tias, né, minha mãe e minhas tias foram, né, organizar as coisas dela, arrumar os armários, enfim. E aí a gente poderia escolher alguma coisa, né, da nossa avó, né? Aí chegaram as primas. Aí minha mãe perguntou: "E aí, que você gostaria de ter da vovó como lembrança, né, uma coisa física?" Eu falei: "Ah, eu quero É, aquela bolsa de palha". E aí, assim, gente, é um objeto que, assim, eu nem titubeei, já foi uma coisa que me veio em mente, assim, nem sabia que eu ia receber essa pergunta, né, ali, que eu ia ter essa oportunidade, mas assim, eu não tive dúvida de que a bolsa de palha era um boxezinho bem daquelas coisas de vó, parece aquelas maletinhas de piquenique. Mas eu lembro que minha avó, quando colocava uma bolsa, ela assumiu uma postura de muita, né, força, assim, sabe, e assim, era legal. incrível. Eu tenho o cheiro, tenho a bolsa até hoje,
mas eu tenho o cheiro da bolsa, eu tenho o barulhinho da bolsa do Vime, sabe? Fazendo aquele barulhinho assim. E aquilo era uma inspiração, sabe? Foi uma imagem que ficou como uma referência de vida para mim. Assim, minha avó com a bolsa, ela era empoderada, sabe? E aí, em vários momentos, a vida foi me conectando a bolsas, até que em determinado momento, que eu acho que talvez seja essa decisão maior aí para partir para um business, assim, foi quando eu recebi de um amigo. A mãe, a tia, na verdade, tinha uma marca de sapatos, que hoje é a Ana Barroso, né, que era a Covena, que era uma referência muito forte de marca de sapato, né, assim, era mineira, mas tinha uma expressão muito forte, né, nacionalmente, um trabalho lindo. Em um determinado momento elas resolveram se separar e uma delas foi abrir um braço ali de bolsas para a Covena. E aí ela já estava, né, em determinado momento da vida ali, que ela não queria tanto se dedicar, né, ao negócio ali, à gestão e tudo, já tinha os filhos grandes, então ela passou essa responsabilidade de tocar a operação mesmo para o filho, o Luca. E aí, como diz ele, né, eu não entendo nada de moda. E aí ele chamou, ele falou assim, você entende tudo de moda, eu estava num momento quase que sabático aí, entre uma faculdade e outra, você vai lá, pelo amor de Deus, me ajudar, que você entende de moda. Aí eu falei, não, mas aqui eu só fui modelo, não, mas você entende, eu tenho certeza. E aí foi ele que talvez tenha me dado Olha. esse pontapé inicial, e de fato eu me apaixonei. Então assim surgiu a Isla, eu tomei gosto, e resolvi, né, criar, né, minhas próprias peças, minhas próprias bolsas, enfim, né, e oferecer para minha rede de relacionamentos, foi uma coisa quase que natural, assim, como eu tinha atuado na moda, né, e a gente conhece muita gente da moda em Minas, então as pessoas mesmo foram buscando, procurando, as marcas vieram de roupa de festa, enfim, aí é essa história que vocês veem por aí. Mas foi assim que começou, bem informalmente. Muito legal. Essa história da sua avó é linda, né? A história da sua avó é É linda. linda, é Você muito contando, eu fui real, visualizando a gente. cena. E é É muito forte, real, muito né? É forte. forte a E é história, assim, engraçado, e torna ainda é, mais lindo, né? Assim, quando a gente vê. Agora, sempre quando eu vir a Isla e vir as bolsas, eu vou lembrar, você vai lembrar assim, da dessa minha avó. história. Sempre quando tenho, acho, essas memórias, assim, afetivas e familiares, torna tudo mais especial, né? Agora, eu fico pensando, Muito. Silvinha, você falando aí de toda essa trajetória, você é da época também, já você contando que você começou desde cedo na moda, é de uma época que não se falava tanto nas questões de sustentabilidade, do impacto social, e a gente está falando de uma indústria extremamente criticada por esses aspectos hoje, mas que antigamente não era bem assim, né? E aí, quando você criou a Isla também, já veio também, eu sei que uma das premissas que vocês têm hoje na empresa é justamente a questão da sustentabilidade, do impacto social. Isso já veio com você desde cedo também, ou foi uma construção, ou você percebe que é uma demanda de mercado que vem numa crescente, né? Porque ela não para. E cada vez mais vem as legislações. Você que também com certeza está muito antenada com o mercado internacional, Europa principalmente, está mais atuante nesse sentido. Como é que você vê essas questões de quando você começou e essa caminhada para agora? Bom, hoje a gente vê essa questão da sustentabilidade muito ligada ao marketing, né? Enfim, É, acho que de alguma forma tem algo de positivo nisso aí, né? Pelo menos a gente está fazendo um marketing tentando, né, escalar a um conceito que é super importante, mas na Isla nunca foi uma bandeira assim que a gente levantou como, né, um diferencial ali para comunicar, enfim, pelo contrário. Eu vou voltar mais uma vez à minha memória, afetiva, familiar, minha, né, trajetória mesmo, eu nasci no interior, e, né, por mais que nunca tenha faltado, né, pelo contrário, nada, mas eu acho que a gente vem de conceitos de reaproveitamento muito, enraizados aí, né. Minha avó é, morava na fazenda, e por mais que se tivesse acesso, né, à cidade, se tivesse acesso a, né, as facilidades da vida, né, de alguma forma moderna, mas tem a questão da distância, né? Então a gente se prepara mais, a gente se,
né? A gente guarda mais coisas, talvez, aí tem aquela coisa de acumular, que também não é positivo. Mas assim, eu lembro da minha avó ter uma criatividade enorme para transformar as coisas. A criatividade era quase que uma forma de sobrevivência, porque, né, você vai pegar o carro, vai na cidade para fazer isso. Gente, quanto tempo demorava para voltar com aquela coisa? Então, assim, era uma condição, né, de vida ali, não independia da classe, independia, né, ali, da idade, todos arrumavam um jeito até para brincar. As brincadeiras eram muito mais criativas porque, né, não vinham as coisas prontas. Então, acho que eu cresci muito com esse conceito de sustentabilidade. E de sustentabilidade, eu acho que é assim, muito mais amplo, muito mais geral, né? Não só no que a gente diz assim, de insumo, de desperdício, também disso, mas eu acho que um conceito até de participação, sabe, social ali das pessoas no processo. Eu acho que é uma extensão de mim mesma esse conceito de sustentabilidade de uma forma mais profunda mesmo, no que diz, né, respeito ali às questões mesmo, não só ambientais, mas sociais, assim, de respeito à mão de obra manual, né, de incentivar, né, a mão de obra normal, de reaproveitar, né, insumos, de aplicar, né, usos diferentes para as coisas que até então, gente, por que a gente usa isso só para fazer isso e podia usar para cá também? Ou se vamos reaproveitar isso aqui que às vezes está subutilizado ali, é uma coisa que eu faço esse exercício e é uma coisa que não me demanda sacrifício fazer isso, é uma coisa que eu enxergo o mundo assim. A gente, lógico, aproveita material, reaproveita resíduo, sempre, né, que a gente pode, busca, né, uma eficiência na produção, sem perda, sem desperdício, mas assim, eu não acho que isso seja uma grande ação que a gente faz pontual. Acho que assim, no dia a dia a gente, né, eu aplico isso muito no meu dia a dia, até assim na minha construção né, de guarda-roupa ali, né, na usabilidade das peças, enfim, né, na Uhum. minha vida de uma forma geral, e eu consegui colocar isso na empresa, né, porque eu acho que é muito do nosso DNA, né, eu acho que a gente, como fundadora, É, né, a gente consegue colocar esses conceitos muito, né, enraizar muito esses conceitos e passa a ser uma cultura, né, que eu acho que é o mais importante. exatamente. Então, né, não é paisagem no que você viu como os valores, é um valor que a gente pratica no dia a dia, né, e que está na construção, assim, está na cadeia de valores da empresa, não é uma coisa que a gente, né, pontualmente está no marketing, está ali na comunicação, é uma coisa É. isolada, não, isso está no nosso dia a dia. Maravilhoso. E você colocou um ponto aí fundamental, que hoje é muito mais fácil e a gente vê as ações que realmente causam impacto acontecendo quando as lideranças entendem o impacto que elas causam, né? Então, quando a gente trabalha em empresas, a gente vê exemplos de empresas com esse tipo de liderança, é muito mais fácil trabalhar essas práticas ou implementar, né? Como você disse aí, quando a liderança já é consciente, já tem esse entendimento, não precisa nem fazer esse trabalho de convencimento, né? Mas já está enraizado. E é realmente um grande desafio hoje do mercado trabalhar essa consciência, mostrar os valores que tudo isso tem para quem ainda não pratica, para quem ainda não enxerga, né? Tudo isso. Agora, você falou aí na questão da cadeia de valores. E eu já ia te perguntar da cadeia de fornecedores, né? Que também é um grandíssimo desafio. Você que trabalha com peças muito exclusivas, uma matéria-prima que acredito eu que seja muito selecionada, como é que funciona essa questão da seleção dos fornecedores, do que é válido, com o que você quer trabalhar, essa busca também pelos fornecedores é um grande desafio, né, das matérias. Assim, a Isla, né, começou, né, um trabalho aí de produção muito pequenininho, tá, e isso talvez tenha nos dado, a possibilidade de, permitir que o fornecedor ou os fornecedores, né, melhor falando,
tivessem o tempo de crescer e de ir, né, também acompanhando a empresa nessa trajetória de crescimento com muita troca, tá? Nunca foi intenção ter uma fábrica, mas assim, terceirizados colaboradores ou fábricas que, né, que atuassem, né, como fornecedoras para a gente. Então, fui buscar isso fora. No primeiro momento, eu pensei, né, em fazer a importação das cases, bolsas de festas, né, tem muito conceito de clutch, que são mais estruturadas. É uma coisa que a gente tem, já é constatado que no Brasil a gente não tem esse pátio, digamos, fabril de manufatura de bolsa de festa, ao contrário do couro que a gente tem. E aí foi esse o movimento que a pandemia, né, nos obrigou a fazer e que foi muito interessante. Claro que quando a gente diz, né, quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que sustentabilidade não está só nos insumos, né, no fornecedor, ela está também na ideia de produto, né? Então, quando eu penso numa bolsa de festa, né, eu penso sempre em um produto que atravessa até gerações, não um produto que é concebido para ser um produto atemporal e ele consegue, né, entregar isso durante muitos anos ou muitas gerações. Assim, você usa sempre a mesma bolsa de festa. Né, o consumo, claro que existe, né? Você quer ter variedade e tudo, mas você pensa muito mais, né, racionalmente numa bolsa que te atenda durante um bom período em várias ocasiões, né? Que é uma bolsa que não tem um desgaste físico, como uma bolsa de couro que bate aqui, né? Você coloca ali no dia a dia, no chão, no carro e tal. É um produto que você tem essa temporalidade, né, na concepção de produto. Então, assim, quando a gente, né, na pandemia, nós somos obrigados a repensar, né, o produto no sentido de oferta e demanda, né, que os dois faltaram, porque já não tinha mais festa e a gente já não fazia mais importação. A gente teve que repensar a essência, mantendo a essência da marca, o que seria relevante para a gente fazer, para a gente continuar, né, relevante como uma marca para a sociedade. Né? Então, pensava assim, como é que eu vou continuar oferecendo bolsa de festa se nem festa vai ter mais no mundo? Né? A gente pensava que nunca É, mais ia ter, lembra? é, Então, assim, é, quando a gente foi se ressignificar, né, a palavra bonita hoje, mas na época era assim, né, assim, se ressuscitar praticamente, porque foi é, um momento muito difícil para a moda em geral, para a Isla, muito mais que a gente estava quase que 100% focado no segmento festa, muito voltada, né, para esse crescimento em shoppings, em loja. Então, assim, tudo que vinha, né, de informação, de feedback ali, de pandemia e tudo, era tudo muito contra, né, o é. negócio nosso. Então foi um momento super difícil em que nessa ressignificação do negócio, aí eu fui muito para esse lado do handmade, até como era um pilar da marca, mas muita coisa a gente fazia fora, a gente tinha um primor ali no trabalho, né, nas peças de festa com bordado, com pedraria, né, para atender esse segmento festa e também para poder, né, fazer uma referência forte às nossas raízes, né? O mineiro, ele tem o barroco, o rococó, essa coisa, a gente sempre foi muito É, enfeitados, né? De uma forma, claro, hoje contemporânea, mas a gente tem né, esse reconhecimento na moda como é. uma moda muito, né, de detalhes, muito sofisticada, enfim, né, muito rica. Né? Minas sempre Os foi acabamentos, os detalhes, né? muito, o mineiro é visto assim, É, né? Então a é. gente sempre foi uma marca que teve, né, esse reconhecimento. Então a gente conseguiu levar isso para um produto casual. Eu acho que foi essa a grande sacada, não foi uma grande ideia, tá? Foi uma grande construção de tempo ali, né? Que levou-se muito tempo, mas para a gente entender como que a gente conseguia manter a essência da marca e aplicar um produto que tinha uma relevância naquele momento. Então a gente foi muito para o handmade, para o crochê, para o artesanal, e foi quando a gente foi descobrindo, tanto internamente, através dos insumos que nesse momento a gente já tinha, né, em estoque, até em transformação, upcycling, como que a gente transformava aquilo que a gente tinha em mãos, agregado, né, a outras empresas que pudessem colaborar com a gente. Então a gente foi muito para a época a gente ia muito enxoval, coisas de casa, então a indústria de algodão, não de fios, porque estava escasso, mas indústria de tecidos ali de uma Uhum. forma, né, sempre foi uma indústria que sempre produziu muito resíduo, né, então a gente começou a fazer conexões com essas empresas e receber até como doação, né, os resíduos, porque era uma forma também de reaproveitar, evitava-se, né, que levasse para É, incinerar os resíduos.
Então, era uma forma da gente não poluir, né, e reaproveitar. Então, a gente fez todo aquele Maravilhoso. cadastramento, a gente teve que se, né, habilitar para ser um receptor de resíduo têxtil, para poder aí sim que a gente virou uma ponte, mas a gente foi se conectando. Eu falo que Deus, né, vai abrindo caminhos mesmo quando é impossível. A gente acha que o impossível, nada é impossível. E a gente foi conectando-se às empresas, né? Aí, primeiramente a uma empresa de mineração, né? Que a mineração estava em, né? Foi um setor muito ativo durante a pandemia, então os homens ficaram muito empregados e as mulheres, né, em casa ali, sem renda, né, já é muito comum do setor ali, até porque as regiões de mineração não tem muita, né, possibilidade de trabalho para mulheres, né, é uma É, coisa mais braçal. tudo muito E em a gente volta da conectou. mineração, né, da mineradora, A daquela área mineração ali. são trabalhos mais braçais, né? Então, É, ali de homens mais, né? Que entregam isso para a mineração, e as mulheres ficam ali alheias ao processo, e a gente conseguiu, junto ao RH da mineração, trazer, né, uma ocupação para essas mulheres, e foi muito legal, porque a gente capacitou, né? A gente já encontrou uma certa base, elas tinham recente recebido, né, a comunidade recebido um recurso, elas tinham já iniciado, né, uma casa onde elas tinham já alguns equipamentos, assim, as coisas muito simples, teares, manuais, tudo para poder incentivar esse tipo de mão de obra. E aí a gente fomentou isso como uma forma de ter delas a colaboração, tanto capacitá-las, né, entregar para elas o que elas não tinham, que eram os insumos, né, e direcionar a criação para poder contribuir com o que a gente tinha em mente como produto. Então, foi uma união muito forte né, de criação, né, com o que elas faltava para elas ali, que às vezes era um direcionamento. Foi no momento em que faltava muita mão de obra e que principalmente a gente não podia ter mão de obra de fábrica, elas não podiam se agrupar. Então eram trabalhos que a gente, né, ensinava e foi aos poucos, né, criando ali com elas, co-criando, tá? Com elas, que elas conseguiam executar em casa. E aí o interessante é que elas conseguiam, né, ter essa casa como base e elas faziam os trabalhos delas em casa. Então foi um momento de pandemia que elas estavam totalmente seguras, né, em termos de é, saúde, e elas podiam conciliar com os trabalhos domésticos. Então, né, são mães, avós, muitas delas, né, e elas conseguiam conciliar com a demanda delas do dia a dia. Então, virou uma fonte de renda para elas, né? Porque a uhum, gente garantia que toda a produção fosse, né, fosse escoada para a gente, né? De é. alguma forma a gente, né, garantia isso para elas. A gente entregava os insumos, então elas não tinham nenhum custo, a gente capacitava elas, então elas ainda conseguiam, né, conseguem, né, tá? Tô falando do passado, é porque eu tô voltando à pandemia aqui, mas é algo que a gente até hoje, né, trabalha, a gente tem como um braço da empresa, a gente cuida, hoje a gente internalizou parte delas, então tenho, por exemplo, uma estilista que veio de toda essa origem, a gente trabalha com a formação dela, hoje Que ela trabalha legal. internamente com a gente no setor de estilo, e ela tem, né, um compromisso ali em estar sempre criando algo para a gente levar, né, para essa comunidade, para continuar, né, trazendo renda ali para elas e continuar contribuindo, porque hoje a gente acredita que isso é parte do nosso DNA, né, não só parte do nosso propósito, mas como DNA de marca, né, ter esse trabalho handmade com, né, ou sem em alguns momentos, mas assim, com base em resíduos, né, que a gente trabalha, mas muitas vezes com fibras naturais, enfim, né, com uma série de outras coisas. Eu adorei esse case. Foi até por causa dele, né, que eu conhecendo melhor e a gente conversando, que eu falei, gente, a gente precisa contar essa história no Na Boa. Porque enquanto você foi falando, eu fui percebendo que vocês não reaproveitaram só resíduo, né? Se você falou aí de renda, de autoestima, de capacitação, economia local, de famílias, em algum momento você percebeu que isso deixou de ser apenas um projeto de produção, mas que também se tornou um projeto de transformação da Isla, que você conseguiu incorporar impacto social dentro da empresa?
Total, assim, eu acho que foi, assim, olhando pelo retrovisor, né, a gente É, vê vários momentos, mas eu acho que a grande virada de chave, assim, que a gente vê o nível do impacto que a gente está gerando, né, na sociedade, que, posteriormente isso acaba virando um grande propósito, né, que é o tal do propósito que a gente tanto ouve falar, eu acho que hoje a gente tem ele muito claro, né, mas foi quando a gente recebeu ali, depois de poucos meses de trabalho, o testemunho de, né, mulheres que participavam, e de homens também, tá, que a gente ouviu da parte deles, falando quanto a vida delas, né, estavam, transformadas. E eram coisas é, muito simples, mas que faziam grandes, mudanças, né, em termos, sociais, assim. Então uma falou assim: "Olha", a primeira delas, tá, é até chocante, porque ela falou assim: "Eu sempre sonhei em ter uma dentadura. Eu nunca tive, e com o dinheiro do meu trabalho de crochetagem, eu pude comprar minha dentadura. Essa da dentadura foi algo olha, assim que é, me tirou o chão". Falei: "Gente, não acredito". Aí depois veio outro, contou: "Nossa, minha casa, todo mês, toda época, toda estação, né, de chuva, chovia muito, tinha muita goteira, eu pude fazer, né, o forro da minha casa". Aí a outra veio e falou: "Nossa, minha filha vai poder casar, porque eu pude fazer um enxoval". E aí, assim, até que aí depois veio um homem falando da grande transformação da vida dele, que ele teve um acidente na mineração, então ele ficou paraplégico. E aí ele tinha super baixa autoestima, porque imagina uma sociedade que todos trabalhavam, né, com serviço, né, pesado. é, Ele falou assim: "Eu já não sirvo para nada", eu ficava na cadeira de roda. E aí a sogra dele começou a trabalhar com a gente, né, a se envolver com a crochetagem, e ela resolveu ensiná-lo a crochetar. olha, E aí ele começou a conseguir crochetar, e aquilo foi uma transformação, assim, de autoestima, e ele começou a ter a renda dele, e foi algo, assim, é, muito, emocionante de ouvir, assim, ele abriu o coração, ele achava que aquilo não era um trabalho de homem, mas, é, assim, por que não? E aí isso é muito legal. E aí, assim, com esses relatos, acho que, assim, cai a ficha de como que a gente está impactando, né, são pequenas grandes coisas, né, porque, assim, é uma é. forma de, né, de libertação das pessoas. E foi muito legal ouvir isso, e isso virou um combustível para a gente também querer, né, escalar isso e fazer mais, e, né, enfrentar as adversidades, porque estava em plena pandemia ainda, e a gente, né, assim, olhando, como é que é, fritando peixe, olhando gato, e tinha que fazer tudo Tentando junto e misturado, sobreviver, não né? tinha, É, não tinha poesia nenhuma nisso. Hoje a gente fala, né, com certo romantismo, mas assim, né, eu é, não estou falando nada da realidade, mas assim, naquele momento a gente parecia o caos. E aí quando a gente falava o que a gente estava fazendo, a pessoa falava: "Vixe, meu Deus, isso não vai dar certo". Claro que nunca deu certo, não vai dar. E aí, é, assim, a gente vê que vai, sabe, acho que quando todos querem, quando cada um, né, assim, soma com o seu, né, com o seu melhor e com a sua expertise, né, e todo mundo querendo que dê certo, dá muito certo. com certeza. Não, é transformador. E eu ia te perguntar exatamente isso, né? Você falou, muita gente, ou você mesma pensava, gente, isso não vai dar certo, será? Tenho certeza que você deve ter encontrado aí vários desafios e conselhos até para não fazer, né? Conselhos contrários. E eu ia te perguntar Não, isso, como é que total. você vê essa relação do mercado de luxo, sustentabilidade e impacto social? Porque, olha, enquanto eu estava fazendo aqui o roteiro da nossa conversa, várias vezes me vieram algumas marcas na cabeça, algumas referências, e uma muito forte foi a Osklin, né? O Oscar é um grande exemplo disso, porque ele virou uma referência global de sustentabilidade na moda, criou lá o Instituto a coleção com couro de pirarucu, e ele defende muito que o novo luxo não é o que brilha mais, mas é o que causa mais impacto social. Como que você vê esse universo que antes pareciam tão distantes e que agora juntos eles estão construindo aí essas novas oportunidades, como você acabou de apresentar, e outras que podem vir também, se as marcas e empreendedores como vocês se abrirem para isso, né?
Sim, não, a Osklen, né, sem dúvida alguma, é uma grande inspiração, acho que para qualquer outra marca do Brasil ou do mundo, né, o Oscar tem um papel, né, muito, forte, né, de referência É, na moda nacional, né, ganhou destaque internacional, não foi à toa. Bom, acho que assim, a gente compartilha sim de alguns, né, de alguns valores nesse sentido de sustentabilidade. Acho que essa questão da matéria-prima é algo sim que a gente pensa. Acho que a Isla pensa muito mais nessa questão do reaproveitamento do que de uma escolha de um couro ou de um tecido ou de um insumo isoladamente que poderia levantar essa bandeira, tá? Eu acho que a gente está muito mais com isso muito mais enraizado no sentido de produção, né? De mão de obra, de também que eu acho que é um grande favor que a gente faz, né? As gerações futuras de manter viva essas técnicas, porque eu acho que principalmente quando a gente fala de um, né, de um mundo tão massificado aí pela tecnologia IA, eu acho que assim vai haver uma valorização muito grande do saber manual, né, do savoir-faire mesmo, porque eu acho que isso vai estar cada vez mais, porque as pessoas vão erradamente se distanciar muito disso, né? Então, acho que quem souber fazer vai ganhar muito fazendo, né? E de fato, acho que tem que ganhar, porque eu acho que, né, é um guardião aí da nossa história, né? Da nossa ancestralidade, praticamente. E eu acho que isso vai ser cada vez mais valorizado. Então, acho que a Isla passa por isso, por essa, né? Por guardar, né? E manter essas tradições que devem ser muito valorizadas, né? Diferente só de eleger um insumo, né, de fazer isso. Mas, enfim, eu acho que o luxo moderno, ele está muito mais voltado aí, muito mais aberto para essa quebra desse paradigma de ostentação. O luxo era muito voltado para ostentação, né? Hoje eu acho que o luxo é muito mais voltado para uma personalização, sabe? Para uma identificação, para uma excelência no sentido de escolher aquilo que te conecta, que soma ao seu estilo, sabe? Que conversa com a sua essência. E que eu acho que as coisas se enobrecem pela história que elas contam, sabe? E aí tá a rastreabilidade de você conhecer como que foi feito o processo, né? Ah, eu comungo com esses valores dessa empresa. Eu acho que é muito mais como uma questão de escolhas do que como uma posição de excessos, é, sabe? Porque eu acho que ninguém mais precisa desse excesso, né? Eu acho que ficou feio. Eu acho que as pessoas são cada vez mais a repetição do que elas são e uma coerência, eu acho que está muito mais ligada ao luxo, sabe? Do que antes ai, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é. eu mostro isso, eu mostro aquilo. Não, você tem que mostrar se você, em todos os momentos, em todas as facetas, eu acho que isso é uma coerência muito legal. E eu acredito muito nesse novo luxo. Não sei se eu te respondi, mas talvez Não, eu tenha, né? sim, eu concordo muito com você, que não é sobre ter mais, mas o que você quer ter, né? E aí, E o assim, até para. sentido, né, das É, coisas. exatamente. Sabe, assim, eu me conecto, a minha essência se conecta à essência dessa marca, e a gente está É, conectado ali, e isso faz sentido, sim, entendeu? Acho sim, que é muito mais isso do que, nossa, eu tenho isso, hoje eu mostro aquilo, e que coerência tem, né, é, assim, com o que você faz, com o que você pratica, o que que essa escolha diz sobre você, sabe? O que é. que esse consumo diz sobre você, sabe? Não é uma questão de números ali, sabe? Acho que são valores mesmo, sabe? Claro. Agora, a marca oferecer isso para um público faz todo sentido, mas ela consegue atingir um público que também pensa como, ou você também acha que a moda pode ser uma ferramenta até de mobilização e de levar esse tipo de reflexão para quem antes não tinha? Se a gente parar para pensar, o mercado de luxo ele tem mudado muito também quando a gente vê o crescimento dos brechós, né? Hoje já são aí 118 mil brechós pelo Brasil.
Antes tinha uma coisa, né, de quando comprava em brechó em Nova York, em Londres era chique, mas aqui ninguém nem cogitava, né, frequentar. E hoje, olha o boom que teve com isso. E uma outra referência também que eu trago, que é mais próximo do seu negócio, a Gringa também, que virou um marketplace de mercado de luxo, que aborda justamente a questão da moda circular, que eles falam isso, né, que luxo é a moda circular. Como é que você vê? A gente conversou até agora pela perspectiva de empresa, de quem está aí atrás do balcão, vamos dizer assim, e o mercado. Como é que você vê a receptividade das pessoas com relação a isso? Elas enxergam valor, elas buscam esses posicionamentos, esse tipo de preocupação pelas marcas, ou as marcas estão ajudando a criar essa conscientização no público? Sim, eu acho que as marcas têm um papel, né, fundamental aí, claro, em trazer esse conceito, né, de uma forma menos empoeirada, que a gente tinha um conceito muito de coisa velha, pelo É, contrário, né, eu acho que hoje a gente enxerga isso como uma coisa duradoura, né, já é uma inversão aí muito, forte mesmo, né, desse conceito aí, que é muito legal. Claro que isso ainda não é uma coisa que é disseminada a ponto de chegar na base, né, a ponto de chegar na massa, mas, uma vez que isso é divulgado pelo público que forma opinião, eu acho que isso torna-se muito mais escalável e muito mais fácil de atingir, né, a base ali e disso virar algo, que não é só visto como um aproveitamento no sentido econômico, né, mas um reaproveitamento, né, uma reutilização no sentido, né, de consciência e no sentido do propósito mesmo, né, de se reutilizar, de se reaproveitar. Eu, claro, né, dentro de um, né, segmento ali como designer, é claro que eu enxergo o second hand como uma grande fonte de inspiração, de pesquisa, né, de conhecimento ali, é quase que um museu acessível para a gente, né, fácil inclusive eu vi de um vídeo acesso. seu falando isso, né? Numa Eu viagem sua, que você adoro, fez questão de visitar essas peças, de pesquisar, né? eu visito todos os second hands, eu visito mais second hands do que lojas, né, Olha, propriamente assim. Eu adoro, eu sou assim, eu sempre fui muito consumidora de second hand, nunca tive o menor preconceito, talvez porque lá na minha história eu também, né, sou uma das netas mais novas, então a gente tinha aquela cultura e faço isso com meus filhos, vou passando para os primos, vou passando para os é, amiguinhos. Eu acho que isso é muito legal, acho que, gente, por que não? E eu acho que as peças carregam uma história muito legal, assim, e eu acho que também a gente conseguir reutilizar de uma forma diferente é um desafio, então eu encaro isso de uma forma muito positiva, esse reaproveitamento, eu nunca tive esse preconceito, e claro que eu enxergo isso como um trabalho, uma fonte de pesquisa, embora seja uma grande consumidora do second hand, que eu acho fantástico, acho que eles trazem, né, para a gente também é uma coisa meio de exclusividade, né, então a gente compra uma coisa no second hand que a sensação é de que só eu tenho esse produto, olha que legal, né, que eu acho que já é um produto que passou por uma curadoria, ele já foi comprovado que ele é duradouro, porque ele está lá ainda com certo valor, né, então claro que a gente acha coisas, né, que tem um valor, tem um deságio ali, né, mas a gente vê coisas também que estão valorizadas por estar ali naquela posição, porque aí já assume uma posição mesmo de curadoria, né, um objeto é. que já foi, né, como se fosse um aval de um curador ali, como uma obra de arte mesmo tá ali, né, e ocupar esse espaço. Mas sua pergunta é das pessoas, né, acho que assim, o papel nosso de levar isso para as pessoas, Ou certo? você sente que elas estão. Você já sente que o Que elas público são está abertas, mais. total. Já está mais Muito mais. envolvido Eu acho nessas que, questões? sim, muitos como uma forma de acessibilização, né? Então, acho que muitos veem o second hand como uma maneira de promover o acesso a coisas que até então poderiam ser, né, muito mais difíceis de serem adquiridas numa loja, né, como um produto, né, novo, né? E isso é muito legal, acho que, né, democratiza,
né, o acesso ali a coisas que talvez estivessem restritas a uma camada só, né, da população, muito legal. Eu acho que isso traz a reutilização de produtos que para, né, determinadas pessoas já não fazem mais sentido, né, ou porque Uhum. tiveram acesso a outras, ou porque mudaram seu estilo, ou porque não gosta mais, enfim, né, então esse produto chega e pode ser, né, dar novas formas de uso, acho muito legal. Promove acho que essa economia que movimenta milhões, né, eu acho que é É, um segmento que, né, emprega, que paga impostos, enfim, né, que promove essa efervescência aí, né, que eu acho que é muito legal. E eu acho que sim, as pessoas estão muito mais abertas nesse sentido de achar que é cool, achar que é descolado, é legal, é uma forma de conscientizar. Não sei, eu acho que hoje, assim, se for pensar 10 anos atrás e hoje, sem é, dúvida, acho que foi um salto enorme e uma abertura, né, de principalmente das mentes, né, para esse tipo de coisa, e principalmente quando se trata de Brasil, que ainda é uma sociedade muito, né, arcaica no sentido de receber esse tipo de inovação. Então, acho que a gente está, né, a gente pôde, graças às marcas, graças aos influencers, as pessoas que, né, assumem um papel de formadores de opinião aí na sociedade, estarem trazendo para a gente, né, esse conceito aí e reafirmando a importância dele cada vez mais. Acho é. fantástico. Eu acho que quando eu vejo a Isla no Second Hand, eu jamais enxergo como concorrência. Pelo contrário, eu acho que assim, gente, poxa, é um aval. Olha que legal, alguém já usou, alguém está enxergando valor naquilo que foi usado e a pessoa vai, né, usar ela por um longo tempo ainda. Acho que assim é uma chancela de que o produto, né, é atemporal, de É, que ele se, né, confirma como um produto que, né, transcende o uso e vira um objeto de desejo, né, uma peça de estilo, um produto que não é só uma tendência ali, que foi simplesmente comprado, usado, descartado. Eu acho que ele, né, cumpre o papel tanto na sua trajetória de produto quanto na vida, né, das pessoas. Eu acho que isso é uma chancela incrível, maravilhosa. Se alguém me falar que comprou um second hand, eu vou ficar duplamente feliz do que se ela falar que comprou a primeira vez na loja. adorei essa sua visão. Que bom, né? Imagina se todos tivessem essa percepção. Adorei. O que é para você, então, tá na moda, Silvinha? Nossa, na moda para mim eu acho que tá muito mais, tá coerente com o que você acredita, com o que te faz bem, com o que te valoriza. Eu acho que moda hoje é um conceito muito mais fluido, né, e de muito mais conexão e bem-estar e autoestima do que propriamente uma tendência top-down que todo mundo lembra. Tinha uma época que era assim, todo mundo vestia igual. Gordo, magro, alto, É, e tu tinha que vestir, tinha que se encaixar num padrão que colocaram como um uniforme, uma vestimenta, e você tinha que sair daquele jeito. Se estivesse bom ou não, né, no seu corpo, ou fizesse sentido na sua vida, mas você tinha que estar naquele, né, padrão que você está, né, na moda. Eu acho que hoje moda é muito mais algo que te representa, né, do que propriamente que te limita a um grupo, a um, né, acho que não é um pertencimento mais, né, que aprisiona, eu acho que ele liberta, assim, eu é, posso, né, me comunicar através da moda e comunicar a minha personalidade, o meu estilo próprio, né, eu me sentir livre através disso. Eu acho que moda é isso. Eu acho que a gente, como estilistas, né, como, né, diretores criativos, a gente tem que, né, trazer esse olhar assim para aquilo que a gente cria, que a gente tem que representar, né, várias mulheres. E acima de tudo, eu quando, né, penso um produto, eu falo assim, esse produto não pode servir-se apenas, né, prestar-se apenas um uso. Eu acho que assim a pessoa tem que ter, né, a liberdade de trazer a sua forma de usar. Então, assim, o produto tem que ser versátil, acho que sim, ou através, né, da usabilidade, ou através, né, das suas características ali. Eu acho que a pessoa pode transcender. Ah, eu comprei isso foi numa festa, mas vou poder sair num casual, ou comprei isso pro casual, mas por que não posso levar à festa?
Ah, eu comprei uma bolsa e eu quero que ela me sirva numa viagem em todos os momentos. Bora lá, vamos lá, do Aerolook até a praia, a peça tem que funcionar. Então, acho que é Atende para isso, acho que tudo. é, né? É, A tudo. E eu acho que o produto tem, não que você vai ter um produto só, mas se você tiver naquele momento, que ele seja a sua peça. Porque ele é, comunica você, né? Ele te atende, claro, primeiramente, acho que a usabilidade tem que existir, né? Ela é soberana. Mas assim, ele tem que te representar. Então, ele tem que estar é. com você em vários momentos. Olha, a gente falou aqui de luxo, a gente falou de mercado, de pessoas, de propósito, de impacto, de futuro. No fim das contas, o que significa construir uma marca que realmente deixa um legado e qual o legado que você gostaria que a Isla deixasse também, né? Daqui a 10 anos, alguém pega uma bolsa da Isla. O que você gostaria que fosse a marca que ela lembrasse por esse tempo todo? Nossa, é uma pergunta, é um exercício que nos obriga, né, a pensar, a descolar, né, e enxergar a coisa, né, a mais longo prazo, descolar ali do dia a dia. Mas assim, lógico que eu quero que a Isla continue fazendo sentido, né, na vida das pessoas ali. Então, assim, quando eu vejo, por exemplo, né, uma nova geração entrando aí, né, no mercado de consumo e desejando a marca, isso me deixa muito feliz, por mais que, claro, essa geração não seja, né, a geração que tem, né, o poder de compra ainda. Então, quando a gente vê uma menina de 13, 14, 15, fazendo 15 anos, né, que está iniciando ali, mas ela é uma geração que confirma muito, né, a nossa construção, sabe, assim, a solidez disso. Então, assim, quando a gente vê uma mãe sendo, né, influenciada pela filha a comprar uma bolsa, né, a gente cria para a mãe, mas quando a filha enxerga que aquele produto é o produto certo para a mãe ter, você fala, poxa, a marca tá deixando um legado porque vai ser transgeracional. Eu acho que agora, sempre quando eu olhar para a Isla, eu vou pensar assim: acho que o desejo é que em algum momento alguém enxergue a avó com a bolsa Com a e fale, eu bolsa quero e essa bolsa da deseja. minha avó. A minha avó, eu vou querer usar a bolsa que a minha avó usava. Que foi Sim, como acho tudo muito começou, legal. né? Silvinha, eu só tenho a agradecer por esse papo, por essa troca. Foi muito, muito, muito rico a gente entender mais desse mercado, como que é a dinâmica, né? A gente vê ali só as vitrines, só o luxo e acha que é fácil, mas a gente, né, estudando mais sobre você, sobre a marca, a gente vê o trabalho assim minucioso, nos mínimos detalhes, criterioso, até para atender as exigências não só do cliente final, mas dos fornecedores, de todas as exigências que existem hoje no mercado, né? Quantas fotos eu vi sua nas fábricas, ali de perto, vendo a produção, acompanhando, né? Então, parabéns por esse trabalho. Não à toa a Isla é o sucesso que é e você merece, você chegou onde chegou e vai chegar muito além, né? Principalmente levando tanta gente junto com você e causando esse impacto aí, que para mim é um prazer mostrar aqui. Ai, obrigada, eu que agradeço, né? Para mim também é um prazer muito grande ser essa representante, né? Eu não me intitulo dona de nada, eu acho que eu represento, né, o que está junto comigo, o que eu carrego todos os dias, e isso para mim é uma honra muito grande, né? Poder ser, né, essa embaixadora aí do que a gente acredita, e agradeço muito pela oportunidade, né, que você aí, né, nos dá de poder falar isso, de poder, né, levar para outras pessoas, de poder, né, talvez ali servir de inspiração também, né, para outros negócios, na moda ou não, né, em qualquer segmento aí, né, trazer um pouquinho dessa conscientização, né, do que a gente acredita que de fato, né, faça diferença. Obrigada pelo carinho, foi ótima a nossa conversa, Ah, que ela também. continue em vários outros momentos. Isso aí, com certeza. Para quem quiser saber mais, né, da Isla, conhecer a marca, conhecer o trabalho da Silvia também, islaoficial.com.br, nas redes sociais Isla_oficial, não é isso, Silvia? Isso mesmo. E o seu também, né? E o meu pessoal, isso, Silvia. Ponto, a gente nunca sabe qual é o nosso, né? Mas Silvia.monteiro, underline.
Maravilhoso, recomendo muitíssimo para conhecer melhor todos esses bastidores, né? E aí, você gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e o canal no YouTube e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse também lá no meu Instagram. Você me encontra no @SilviaCastroDC. Um beijo e até o próximo episódio.